Em um belo dia, eu fui negociar a minha dívida com o banco e descobri que o banco havia vendido a minha dívida para outra instituição financeira. O banco disse que o problema não era mais deles. Simples assim. Agora eu vou ser cobrado aí por um escritório, por uma instituição financeira que eu sequer sei quem é o novo portador aí dessa dívida. Agora um escritório que eu nem conheço vai começar a me cobrar essa dívida. E agora, o que eu faço? Será que tem algo que eu possa fazer? Será que o banco pode vender essa dívida assim, simplesmente transferir esse crédito para outra instituição financeira sem a minha autorização? É sobre isso que a gente vai conversar um pouco nesse vídeo. Mas antes, se inscreva no canal. Toda semana tem conteúdo novo aqui, com certeza vai te ajudar aí a se recuperar, a se organizar financeiramente da melhor forma possível. E vai te ajudar também a saber lidar com situações como essa, que acontece aí com mais frequência do que você imagina. Então, vamos ao que interessa. Você sabe o que é crédito podre? Crédito podre é aquela dívida que o banco já acredita que é de difícil recuperação. É aquela dívida que o banco já cobrou ali por um determinado período e não conseguiu êxito, né, nessa realização desse pagamento. O banco ele não vai ficar cobrando essa dívida por muito tempo, né, até porque o banco não costuma ter ali departamentos específicos somente para cobrança. O banco vai cobrar sim essa dívida por um determinado período, mas vai chegar ali um determinado momento que o banco vai ver que essa dívida vai ser uma dívida ali de difícil recuperação, né? Os créditos podres. Então, o que o banco faz? O banco pega e vende essa dívida para outra instituição financeira, para outro escritório, né? Esses escritórios aí especializados em cobrança. E o banco pode sim vender essa dívida, né, para outras instituições financeiras, para outros bancos, para outros escritórios de cobrança especializados aí nessa área de cobrança, de recuperação desses créditos podres. Mas essa venda, ela não pode acontecer de qualquer forma. O devedor, ele precisa ser notificado, ele precisa ser informado sobre a venda dessa dívida. Até porque, né, em caso de pagamento de livre e espontânea vontade do devedor, o devedor precisa saber para quem ele vai pagar essa dívida. Porque a partir do momento que o banco vende essa dívida, a sua responsabilidade já não é mais com o banco, é com esse escritório, é com essa nova instituição financeira que o banco vendeu a sua dívida. Então você precisa sim ser notificado, ser informado dessa venda. Mas olha só, você precisa ser informado e não a sua autorização. A sua autorização sobre a venda dessa dívida pouco importa. A única coisa que precisa acontecer é a informação, a notificação da venda dessa dívida. E com a venda dessa dívida, será que esse novo escritório ele pode cobrar mais, aumentar as taxas de juros, modificar aí esse contrato original? E não, né? Esse novo escritório ele não pode alterar em nada ali as cláusulas desse contrato, né? As taxas de juros ali que foram contratadas ali quando você fez, né? Quando você adquiriu esse produto financeiro, seja esse empréstimo, seja esse financiamento, seja a dívida aí desse cartão de crédito, seja qual dívida for. Essa dívida ela não pode ser alterada, né? O contrato ele deve permanecer o mesmo. As taxas de juros não podem ser alteradas. O que pode acontecer é esse novo escritório ele te oferecer uma nova opção de pagamento. Se antes o banco estava te oferecendo ali, por exemplo, em 10 pagamentos, essa nova instituição pode te oferecer em 5, por exemplo. Ela pode diminuir ou ela pode aumentar também. Ela pode modificar ali a forma de pagamento, mas não as taxas de juros que estão ali no contrato, né, já definidos. Então, tem alguns detalhes que precisa ficar atento em relação a essa nova cobrança dessa dívida. E quais as consequências para você sobre a venda dessa dívida? O cobrador está dizendo que vai executar essa dívida, que vai entrar com processo judicial, que vai negativar o meu nome. Será que ele pode mesmo fazer isso, já que ele comprou essa dívida ali de outro banco? Será que ele pode negativar o meu nome? Será que ele pode entrar ali com um processo de execução, penhorar o meu salário por causa dessa dívida? Depende. Se essa dívida não estiver prescrita, né, se não já tiver corrida daquele prazo de prescrição dessa dívida, ele pode sim negativar o seu nome, se já não estiver negativado, certo? Se o seu nome já estiver negativado, seu nome não pode ser negativado novamente em relação a essa dívida. Mas ele pode sim negativar o seu nome, ele pode sim entrar ali com o processo de execução, ele pode sim pedir a penhora do seu salário, e isso tem acontecido com muita frequência. Então,
existem ali alguns detalhezinhos também, certo? Se a dívida não estiver prescrita, ele pode sim usar todos os meios legais possíveis, né, para estar recuperando esse crédito, para estar tentando executar ali a liquidação desse débito. Então ele pode sim negativar o seu nome, entrar com o processo de execução, penhorar o seu salário, porque ele passa a ter ali todos os direitos em relação a essa dívida que ele comprou, né, que ele adquiriu. Outro ponto importante também em relação à venda dessa dívida, em relação ali ao prazo de prescrição. A venda não interrompe o prazo de prescrição, que geralmente são de 5 anos. Após 5 anos, essa dívida ela caduca. Então, a venda desse débito, ela não interrompe ali a prescrição dessa dívida, certo? Porém, quando estiver se aproximando do prazo ali de prescrição, o que pode acontecer? Esse novo escritório, essa nova instituição financeira que comprou essa dívida, ela pode protestar essa dívida. E o que acontece com o prazo de prescrição? Ele volta ao zero, ele volta a contar de novo e começa a correr, né, o prazo ali de 5 anos. Então, esse prazo, ele pode sim regressar, voltar ao zero e começar a contar. Porém, né, esse protesto, ele só pode acontecer uma vez. Então, tem esses detalhes aí em relação à prescrição dessa dívida. Outro ponto importante é: dívida prescrita pode ser vendida? Via de regra, não. Até porque, se a dívida está prescrita, não há como cobrar essa dívida, né? Você não pode executar, não pode haver cobrança ali judicial, não pode haver cobrança extrajudicial. Mas olha só, a prescrição da dívida não faz a dívida desaparecer. A dívida ela continua existindo. A prescrição impede apenas ali a cobrança desse título e a inscrição no seu nome ali nos órgãos de proteção ao crédito, como SPC, Serasa. Então, com a prescrição, não pode mais constar ali, né, essa restrição no seu nome e não pode mais haver cobrança, nem judicial e nem extrajudicial. Mas a dívida continua existindo. A prescrição não faz a dívida desaparecer, né? Tome muito cuidado com isso. Muita gente acha que a dívida some, né, que a dívida não existe mais, que a dívida ela continua ali internamente. Mesmo se o banco não vender essa dívida ela continua ali. Então, se acaso você quiser ter ali novamente, né, uma relação de consumo legal com esse banco, com essa instituição financeira que é a portadora dessa dívida, você realiza esse pagamento, certo? Mas o que não pode acontecer é apenas a cobrança. A dívida ela continua existindo, ela não desaparece como confundido aí, né, pela maioria das pessoas. Então, tome muito cuidado com isso. Outro ponto extremamente importante para a gente finalizar esse vídeo com chave de ouro é: essa dívida pode ser cobrada pelos dois bancos, por essas duas instituições financeiras após a venda desse crédito, a venda dessa dívida? Não. A dívida ela não pode ser cobrada pelas duas instituições financeiras. Tanto é que deve ocorrer aí a notificação sobre a venda dessa dívida. Você precisa ser informado para quem você deve pagar essa dívida. Então, apenas quem comprou essa dívida ou o portador original, né, se acaso não ocorrer a venda, é que pode cobrar essa dívida e nunca os dois. Tiago, paguei a dívida, não fui informado e realizei o pagamento para o banco original. Problema de quem comprou a dívida. É obrigação do banco te notificar sobre a venda dessa dívida e os dois não podem cobrar essa dívida ao mesmo tempo. Apenas quem é o portador original dessa dívida. No caso, quem comprou a dívida é que pode cobrar esse débito de você. E se acaso não houver a venda, é apenas o banco que é original, onde você adquiriu esse produto financeiro, é que pode cobrar essa dívida de você. Então, existem esses detalhes, né, para você ficar atento, se acaso a sua dívida tiver sido vendida aí para algum escritório de cobrança. Então, fique atento a esses pontos que você vai evitar algumas surpresas desagradáveis aí em relação às suas dívidas. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.